Tem novidade a partir de hoje aqui no Tá No Ar Campinas. A gente tem um quadro novo, Tá No Ar Responde. Temas que interessam pra você e um espaço pra você tirar suas dúvidas. É por isso que eu tô aqui com o WhatsApp na mão. 19 31 12 9078. Hoje nós vamos falar sobre direito da família. Mãe que proíbe o pai ver o filho, comete alienação parental. Pai que não paga a pensão pode pegar a criança pra passar o fim de semana. Filho fora do casamento tem direito à herança. Quando se fala em direito da família, muitas são as dúvidas sobre o que é permitido pela legislação brasileira e pelo que é negado. Por isso, nós vamos conversar hoje com o advogado e professor de Direito da Universidade de São Francisco, Renato Delova. Bom dia, Renato. Obrigado pela presença aqui no Tá No Ar Campinas. Bom dia, Felipe Pereira. Bom dia também a todos os telespectadores. Só lembrando todos vocês que eu estou com o WhatsApp aqui para você poder mandar sua mensagem a partir desse momento. Você pode tirar suas dúvidas com relação à pensão, com relação às questões do direito da família. Eu começo, o Renato, perguntando para você uma pergunta que parece meio óbvia, mas que tem alguns detalhes aí na história. É obrigatório pagar pensão alimentícia? Não parece tão simples mesmo, né, Felipe? Porque isso acontece a todo momento e as pessoas têm dúvidas. Realmente é obrigatório pagar pensão alimentícia, né, porque há uma necessidade de sobrevivência, de subsistência dos menores. Né? Então, nós temos o mais conhecido, é o pai pagando pensão para os filhos, ou eventualmente a mãe pagando pensão aos filhos, mas nós temos também outras possibilidades, como o próprio pai cobrar pensão dos filhos, ou os filhos cobrar dos avós, os avós cobrar dos netos, e assim por diante. Então, é obrigatório, sim, até para manutenção ali, em vários sentidos, né? Entretenimento, educação e assim por diante. Ô Renato, muita gente fala com relação ao atraso, né, da pensão alimentícia e tal. Muita gente fala que não pode ver o filho, né, quando atrasa a pensão alimentícia. Como é que funciona isso? A visitação pode ser suspensa se por acaso a pensão está em atraso? Não, absolutamente não. Né? A presença do pai ou a presença da mãe, daquele que deve o alimento, tem que ter um outro sentido. Né? Tem uma questão ligada ao direito da personalidade. Então é importante para os filhos a presença do pai, que é eventualmente esse que deve a pensão, ou da mãe, de repente ela que tem que pagar. O não pagamento da pensão não vai interferir, não vai suspender o direito de visitação, porque é um direito do menor, né, inicialmente. A proteção integral dos filhos, então a presença do devedor, né, de alimentos está no contexto ali de uma outra coisa que não um aspecto patrimonial. Claramente, muitas pessoas, né, de repente, se a mãe exerce a guarda, ela acaba dizendo, olha, então você não vai visitar, porque você não está pagando a pensão, né, assim mais ou menos que as pessoas acabam agindo. Só que você passa a agir dessa maneira, evitando, suspendendo, né, obstaculizando essa visitação por parte do pai ou da mãe, você pode incorrer em outro problema, né? Que pode fazer, inclusive, que haja uma modificação de guarda. Porque você passa a criar, eventualmente, uma alienação parental, né? E acabar atrapalhando o desenvolvimento dos próprios filhos. Então, o não pagamento da pensão não suspende a visitação. Né? Uma coisa não tem a ver com outra. Renato, a gente tem uma pergunta aqui da Gil Gonçalves, de Campinas, e que vem até um pouco a calhar com relação a isso. Ela diz o seguinte: bom dia, Felipe, esse assunto muito me interessa. Meu pai registrou uma menina como filha dele, e ela não visita meu pai. Ela fala que ela só vai visitar meu pai quando ele morrer para pegar o que é dela. A única coisa que meu pai tinha é uma terra. O que pode ser feito nesse caso, hein, Renato? Primeiro que se houve, né, Felipe, um reconhecimento, né, dessa filiação, portanto, né, o pai está reconhecido, filho é filho, né? Filhos são todos iguais, adotivos, não adotivos, tanto é que da Constituição Federal, de 88 para cá, houve e até hoje a questão é mais cultural também, né, porque as pessoas compreenderam isso, independentemente se o filho é biológico, se não é, ele é filho e tem direitos iguais. Agora, se for verdade, né, o que a nossa colega querida Juliana está perguntando em relação a essa pessoa que foi reconhecida pelo pai dela, dizendo que só vai visitar para ter um acesso patrimonial, direito à herança, eventualmente, isso inicialmente não muda em absolutamente nada. Então, ela terá direito, assim como a Juliana e os outros irmãos.
O que é possível, talvez, discutir nesse período seja a falta de algo chamado afetividade. Não há alguma afeição no desenvolvimento, né, dessa outra pessoa com o pai da Juliana. Então, poderíamos, por um momento, pensarmos no não reconhecimento da afetividade e afastá-la, né, da possibilidade de receber o seu quinhão hereditário, a sua porcentagem. Mas essa é uma segunda discussão. Né? A primeira discussão está exatamente que essa pessoa, né, que aí consta como irmã, né, ainda que meia-irmã da Juliana, ela terá direito à herança. No primeiro ponto será esse, mas há uma possibilidade de discutir num segundo momento. Uma pergunta da Michele de Valinhos, Renato. Meu esposo tem uma filha do primeiro casamento, só que a criança não é registrada no nome dele porque a mãe não deixou registrar. Ele tem que pagar a pensão? Se não há, por exemplo, uma comprovação inicial, oficializada, de que ele é o pai, não há, no primeiro momento, esta obrigatoriedade do pagamento da pensão. Agora, se ele reconhece de fato, né, a criança visita a casa dele, né, inclusive aí da madrasta, que nos faz essa pergunta, né, há um reconhecimento fático e se ele já paga a pensão, ele deve continuar, né, realizando o pagamento. Se ele não pagar, a mãe terá naturalmente que demonstrar que há uma relação de paternidade, uma relação de parentesco, portanto, da criança, né, com esse senhor, para que ele possa eventualmente ser cobrado, né, ter aí exigida a pensão por parte dele. Mas, se ele não reconheceu, se diz que a mulher não deixou, seria importante ele ingressar com uma investigação de paternidade e acabar com esse assunto. Essa investigação de paternidade por parte dele independe da vontade da mãe. Né? É importante para ele e é importante também para a menor. O Renato, tem uma outra dúvida aqui, que é uma dúvida que eu acho que muita gente tem. Como é que funciona a questão da guarda compartilhada? A Tatiane de Rio Claro, ela mandou aqui pra gente uma pergunta. Quando não se cumpre o que foi combinado no processo, o que ela deve fazer? Ela explica. Ela tem a guarda compartilhada, mas o pai não respeita isso, pega a criança quando quer, geralmente só de domingo. Pelo jeito esse não era o acordo que a Tatiane tinha feito com o pai da criança. Dá uma geral aí pra gente sobre a guarda compartilhada e o que a Tatiane pode fazer nesse caso? Maravilha. Tatiana, obrigado também pela pergunta, pela participação aqui no programa. As pessoas de um tempo para cá, Felipe, colocam, olha, agora nós temos aí a guarda compartilhada, uma coisa que apareceu. Na verdade, a guarda compartilhada sempre existiu. Né? Na legislação civil, conhecida aí como Código Civil, né, primordialmente, nós sempre tivemos a ideia de guarda compartilhada e é a regra. Então, a guarda compartilhada seria o melhor dos mundos, né? Porque apesar dos pais não derem certo, né, terminarem aí por um divórcio, qualquer outra situação, a relação com os filhos ficaria ali de uma maneira mais presencial, pai, mãe, não seria só em 15 dias. Então, o melhor dos mundos seria a guarda compartilhada, que é a regra no código. Mas, na prática, né, quando você tem o divórcio, ou qualquer outra situação dessa dissolução da entidade familiar, a mãe, né, e o pai, quer dizer, o casal não consegue, às vezes, nem conversar sobre nada. Né, traz uma questão de vingança, isso acaba repercutindo nas crianças. Então, naturalmente, a guarda unilateral é a guarda que é mais aplicada, apesar de não ser a regra. Né? A guarda unilateral é aquela que fica com o pai ou com a mãe. Agora, se há neste caso, Tatiana, uma guarda compartilhada, né? Provavelmente deve ter alguns dias certos da semana, né, para o pai poder retirar, conviver, e a mãe também. Independentemente de ser compartilhada, é importante que haja uma comunicação entre os pais. Avisar a mãe, né, ou vice-versa, a mãe avisar o pai, olha, amanhã eu vou passar a tal hora, ou tal, né, 2, 3 dias de antecedência seria melhor. Então eu vou retirar na terça-feira, conforme combinado, vou devolver na quinta-feira, eu levo para a escola, né. Se isso não vem acontecendo, nesse caso específico, se há uma dificuldade de retirada, vem só no domingo, então seria importante rever, né, esse sistema de visitação. Então, trabalhar a possibilidade de uma guarda unilateral para ela. Né? Então, se não há da parte dele o compromisso assumido judicialmente, eventualmente, em relação a essa guarda compartilhada, se ele não tem cumprido isso, é importante rever essa questão, levando para ele não uma punição, mas levando para ele uma possibilidade de rever essa questão. Se ele não consegue cumprir com o acordado,
Importante seria, então, que ela tivesse a guarda unilateral para que tivesse, ao mesmo tempo, uma maior liberdade de administração, né, em relação à criança, do tempo da criança, das atividades da criança, porque quando a mãe ou o pai tem dúvida em relação um ao outro, se vai visitar, se não visitará, se vem um dia, se não vem, se pega, demora para entregar, entrega num outro horário, isso acaba dificultando o próprio desenvolvimento da criança. E nessas discussões de família, alimentos, ou guarda, especialmente, visitação, o ponto principal e o direito é aquele relativo às crianças, né? Então, o pai diz eu tenho direito, a mãe diz eu tenho direito. Sim, tem, mas no segundo plano, sim. Né? O importante aqui, o principal, é realmente se preocupar com a criança. E esses problemas no exercício da guarda compartilhada traz uma série de problemas para a criança. Tá no ar, responde, tá tirando hoje dúvidas sobre direito da família. Estamos recebendo um monte de mensagem aqui, viu, Renato? Vamos ver se a gente consegue ler mais algumas aqui. Muita gente tem dúvidas sobre esse tema, de fato é um tema que gera bastante questionamento, né? O Fábio, ele pergunta o seguinte: meus filhos já fizeram 22 anos e não estudam mais. Eu posso parar de pagar pensão? Boa pergunta, viu, Felipe? O Fábio que perguntou. As pessoas normalmente discutem assim. Oi? O Fábio que fez a pergunta. Não, sim. Obrigado, Felipe, por ter reproduzido a pergunta. Sim, sim. Mas vou agradecer também, entender aqui ao Fábio pela pergunta dele. Fica tranquilo. Então, essa é uma questão que o pessoal discute. Olha, eu tenho que pagar os alimentos, tem toda aquela dificuldade. As pessoas aguardam, às vezes, o filho alcançar ali a maioridade, os 18 anos. E chegando aos 18 anos, essa extinção do pagamento da pensão, portanto, a extinção dos alimentos, ela não é automática. Né? É importante que o pai ou a mãe, aquele que paga o alimento, distribua uma ação de exoneração desses alimentos, dando oportunidade, inclusive, para o filho, agora maior de idade, ou a filha maior de idade, possa, então, se utilizar do contraditório, da ampla defesa e demonstrar para o pai que necessita daquele valor, para alguma situação de sustentabilidade, mas especialmente, como o Fábio pergunta, e você coloca para nós, Felipe, na ideia de estudos, uma universidade, né, curso universitário, outros cursos que sejam interessantes. Nesse caso, se temos aí filhos com 22 anos que não estudam, se eles trabalharem, seria melhor, né, para a discussão, mas deixar de pagar simplesmente por deixar de pagar, isso não pode acontecer, viu, Fábio? Você precisaria, então, distribuir uma ação de exoneração de alimentos, eles serão citados, os seus filhos, e eles responderão essa ação, e o juiz vai determinar se os alimentos serão suspensos ali, extintos ou não extintos. Não pode parar de pagar, assim, automaticamente. Não vou pagar mais. Isso pode trazer problema para você depois, sofrendo, inclusive, ações, né, de execução de alimentos, ou com pedido de prisão, eventualmente, ou numa outra situação, que é a penhora de bens, entrando no seu patrimônio. Então, eu sugiro que contrate um advogado, né, ingresse com essa ação de exoneração para a gente poder, para você ficar também tranquilo. E nós também tranquilos aqui, sabendo que você estará bem. Pois é. O Renato, a gente estava falando sobre a questão da alienação parental e a Patrícia aqui de Campinas, ela faz uma pergunta interessante. A nora pode impedir a avó paterna de ver e conviver com os netos? Não, não pode. Né? Essa convivência do filho é uma convivência familiar comunitária. Então, os filhos devem viver com os pais, com os irmãos, né? Especialmente com os avós maternos e avós paternos. Nós sabemos que a relação, né, familiar é uma relação muito simples, tem uma série de conflitos. Quando envolve sogra ou sogro, as pessoas têm, né, às vezes, uma dificuldade, até ou porque não gosta mesmo do sogro e da sogra, ou porque o sogro e a sogra acabam interferindo, né, na educação e, de repente, ali naquela rotina da criança. Mas não há essa possibilidade de evitar que os avós visitem os netos, porque é importante também para o neto ter essa presença. Claramente, se você nega, né, você obstaculiza essa visitação dos avós, é importante para os avós que eles ingressem com uma ação, né, para poder estipular determinadas visitas. E ali, né, naquela discussão judicial, tanto, né, a nora quanto os avós poderão expor ali os seus argumentos, demonstrando por que isso não vem ocorrendo com tanta frequência. Se ficar configurado realmente que a presença dos avós é uma presença tóxica, né, pode trazer problemas para as crianças,
claramente, né, o magistrado vai enxergar isso. Mas, provavelmente, ele não suspenderá, né, não vai evitar que haja visita. Mas que a visita seja realizada de outra maneira. Talvez uma visita dos avós em relação ao neto, com a presença da nora, né, por 1 hora, 2 horas, que nós chamamos de visita assistida. A Kelly, ou Kaylee, não sei se eu falei certo o seu nome, ela tem 2 filhos, um de 17 e uma de 17 e um de 15. Como faço para saber até quando é obrigatório o pagamento de pensão por parte do pai deles? Nós temos, assim, né, uma compreensão dos alimentos até os 18 anos, né, de subsistência, dos 18 anos para cima, não é uma questão de necessidade. Toda a determinação de alimentos, a gente vai observar, por exemplo, qual é a possibilidade, né, da pessoa que tem que pagar os alimentos e qual exatamente é a necessidade daqueles que receberão. Até os 18 anos, obrigatoriamente. Dos 18 anos para frente, existem outras condições que aparecem, né? Por exemplo, a falta realmente de um emprego, as crianças agora maiores estarem estudando para poder fazer esta manutenção, né? Porque não há uma dúvida que o pagamento deve ser realizado até os 18 anos. A dúvida sempre aparece depois dos 18 anos. Como coloquei logo no início, Felipe, e é importante que também nossos colegas saibam que até os 18 anos está garantido, e depois há uma necessidade, né, das crianças na frente, 18, 19, 20 anos, o pai ou a mãe que paga alimentos deverá, né, continuar pagando. Só que nós colocamos no início que esse pagamento de alimentos, essa necessidade é ligada à relação de parentesco. Então, você pode ter aí 50 anos de idade, seu pai tem 70 anos, e você tem uma necessidade que só o seu pai, né, pode contribuir. Se ele não contribuir com você, você tem direito de ingressar com uma ação de alimentos contra ele, em face dele. Da mesma forma, o seu pai de 70 anos cobrar alimentos de você. Claro, se você, um pai, né, tem, nesse aspecto, você tem uma necessidade de alimentos, e o filho, 50 anos, não quer pagar, isso pode, né, chegar a uma questão lá na discussão da herança. O pai fala, puxa, 70 anos, meu filho tem 50, eu preciso. Se ele não ajuda, ele desampara o pai pode chegar a excluir este filho da herança, né? Inclusive aí por testamento. Nós temos algumas formas, por indignidade ou deserdar, como o pessoal conhece. Então, quer dizer, essa falta, né, de solidariedade pode levar a outras questões. Mas, inicialmente, aos 18 anos, ela pode ficar tranquila, os 2 filhos estão garantidos. A partir de então, se o pai não ingressar com a ação, ele deverá pagar de 18, 19, 20 anos, até que se discuta isso judicialmente e seja determinado pelo juiz essa exoneração. Ô, Renato, antes da gente nos despedirmos por aqui, tem uma pergunta tem 2 perguntas, na verdade, que eu queria fazer, que eu acho que são relevantes. Essa da Bruna de Apiaí, eu acredito que seja mais rápida da gente resolver. O ex e ela se separaram há 4 anos. Ele vem ver as crianças, mas nunca deu nada. Ela tem que ir atrás de um advogado para pagar a pensão. E os 4 anos que ele não pagou, existe essa história da pensão retroativa? Não, Felipe. Se a Bruna está preocupada, por exemplo, se nesses 4 anos ela não pediu os alimentos, como ele tem um caráter de subsistência, para a sobrevivência do menor, não há por parte do pai débito algum, né? Ele passará a dever caso haja uma determinação judicial, ou, eventualmente, se tivesse algum tipo de acordo já entre eles, extrajudicial, com algum documento, né, demonstrando esse pagamento. Então, é a partir daqui para frente. Se tivéssemos tido alguma determinação de alimentos lá atrás, né, e ele não pagou nesses 4 ou 5 anos, teria a possibilidade dela agora cobrar esses alimentos. Como trata de menores, tem que observar isso, né, menores, que às vezes absolutamente incapazes, que são menores de 16 anos, nós não teríamos aqui uma prescrição, né, porque os alimentos são imprescritíveis. Então, ela somaria os 4 anos e cobraria dele. Né, mas se não foi nada determinado até esse momento, então ela precisa realmente, né, encontrar aí um advogado, distribuir essa ação para determinar os alimentos daqui para frente. Para trás não há débito algum. Agora, no caso do Venilton de Sumaré, a esposa dele está cobrando uma pensão atrasada, R$28 mil, mas faz 2 anos que ele não consegue trabalho. É possível pagar só daqui para frente quando ele conseguir um trabalho? Como é que fica essa questão do saldo que já está eventualmente em débito? Ele continua em débito, né? Não há essa possibilidade de um pagamento daqui para frente, deixar isso aí suspenso, a não ser que haja algum tipo de acordo.
a falta de trabalho, infelizmente, nós sabemos que muitos pais também, ou mães, deixam de pagar os alimentos, não porque querem, né? Não quero pagar. Às vezes não tem condições. E às vezes a pessoa tem um valor menor, né, no seu salário, para poder contribuir, mas como ele já tem esse débito lá atrás, ele não consegue ajustar o pagamento mensal ao mesmo tempo que ele tem que lidar com um valor estrondoso, como é esse que aparece, de R$ 28.000 lá para trás. Né? Então, a falta de trabalho também, ainda que haja, não tem um emprego, isso não justifica o não pagamento. Porque enquanto ele não trabalha, não tem essa condição, o filho também não pode aguardar, porque existem necessidades alimentares, alimento, vestimentas, educação e tudo mais. Em relação a esse valor de 28 mil, ele vai ter que fazer a defesa dele, né, tem que se defender em relação a isso, eventualmente propor algum tipo de acordo para pagar aquilo parcelado e daqui de hoje para diante pagar a pensão, né, certinho. Então ele paga no mês e tenta fazer algum tipo de acordo para poder, né, colocar essa parcela junto do mês. Né? Então, quanto mais ele vai deixando de pagar, isso vai acumulando, né, nesse débito anterior. E aí, né, esses novos débitos podem autorizar, inclusive, que haja uma nova ação de execução de alimentos e que ele possa, inclusive, até ser preso em relação a isso. Então, seria importante fazer a manutenção. Se o valor está alto, né, Felipe, para ele, poxa, eu não consigo pagar, né, mais o débito que eu já tenho, seria importante também distribuir uma ação revisional, quer dizer, para pedir a revisão desses alimentos, diminuir esse valor, para que ele possa realmente pagar um valor mensal, né, ponta firme, ali, pontualmente, e tentar resolver esse problema dos 28 mil para trás. A Vitória pergunta o seguinte: a mãe pode ir embora para outro estado sem a autorização do pai? É importante orientar o pai, avisar o pai, né? Isso vai acontecer, conversar com o pai, como isso vai acontecer, porque eu sei que a vida é dela, né, ou a vida é dele, ela pode mudar para onde quiser. Mas esse diálogo entre os pais, ele será, assim, eterno, porque é um diálogo necessário, um diálogo obrigatório, porque ambos detêm um poder familiar em relação aos filhos. Então, há uma necessidade de dialogar. Se ela toma uma decisão dessa, para poder realmente desaparecer sem qualquer diálogo com o pai, né? Não vamos falar em autorização, vamos falar num acordo, né? numa ciência do pai, num consentimento, né? Para poder dialogar. Isso pode fazer, nos termos da legislação ligada à alienação parental, fazer com que ela incorra, né, em uma situação negativa para ela mesma, porque isso também pode ser considerado alienação parental. Então, você vai embora, você acaba dificultando essa relação dos filhos com o pai. Né? Então, se fosse para fora do país, então há uma necessidade de autorização judicial, dificilmente isso será autorizado pelo Poder Judiciário. Mas, às vezes, em estados diferentes, isso precisa ser dialogar, bem conversado entre os pais, para que não tenha nenhum tipo de penalidade, punição em relação à mãe. Se ela faz sem consentimento, sem dar ciência, sem avisar, e aí reunida outros fatos, né, de falta de informações da filha para o pai, no que se refere à saúde, às questões educacionais, tudo isso vai levar a um comportamento de alienação parental. Porque a alienação parental, na verdade, é você extirpar a presença do pai, ou a existência dele, ou a existência da mãe. Você aliena tanto o filho, né, questões negativas em relação ao pai, porque ele não existe, porque ele é ruim, porque ele não paga pensão, tudo mais. E essa alienação parental, inicialmente, pode fazer com que o seu filho chegue a uma doença, que é uma síndrome da alienação parental, e isso é gravíssimo. Né? Então, o problema da alienação parental no Brasil, e da legislação, que está sendo discutido inclusive no Senado atualmente, é que os estudos que trouxeram para o Brasil são estudos americanos, né, de um psicólogo americano, que são estudos inacabados, eram aplicados em uma outra situação, e aí você traz para o Brasil, faz uma determinada lei, né, e há uma dificuldade tremenda de aplicação disso. Então, essa mudança, né, de domicílio, sem um aviso, isso pode gerar, inclusive, alienação parental. E eu vou falar mais, viu, Felipe? A alienação parental não ocorre só no pessoal separado. Né? Na origem dos estudos, a alienação parental ela pode ocorrer com pessoas que convivem, marido e mulher, com os filhos. Então, o marido chega em casa, não faz, ou não consegue fazer, ou a mãe não consegue fazer tal coisa. Tá vendo? Ó, seu pai não faz nada, seu pai não ajuda, ó, sua mãe só reclama, ó, não sei o quê.
esse tipo de comportamento em relação aos filhos é no sentido de alienar, né, o pai e a mãe, e essa pergunta realmente vem a calhar. Essa modificação pode gerar problemas, inclusive autorizando a modificação, a inversão da guarda unilateral da mãe para este pai. Muito bem, Renato Delova, muito obrigado, viu, pela presença aqui no Tá No Ar Campinas, no Tá No Ar Responde. A gente não conseguiu ler todas as mensagens que nós tínhamos, né? Muita gente participando, mas a gente tem que seguir aqui também com outras notícias. Brigadão, viu, Renato, pela sua participação. Obrigado, Felipe. Um abraço a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Em breve o Renato está de volta também para tirar mais das suas dúvidas e quero agradecer você aí de casa também por ter participado do Tá No Ar Responde.